Olá, seja bem-vindo ao canal Se Surpreenda. Qual a maior quantidade de riqueza que alguém poderia acumular ao longo de sua vida? Se você falou algo na casa dos 100 milhões ou 100 bilhões, você vai ter uma grande surpresa assistindo esse vídeo. Porque hoje vamos ver algumas pessoas que foram tão ricas na história da humanidade, que fizeram esses valores parecerem troco de pão. E que até mesmo o Elon Musk, sendo o homem mais rico do mundo atualmente, não passaria de um pobre coitado do lado deles. Número 10. William, o Conquistador. A família real da Inglaterra é muitas vezes considerada uma das mais ricas famílias do mundo, com seus 88 bilhões de dólares. Mas toda essa riqueza não é nada se for comparada com a imensa riqueza do seu antepassado, o primeiro rei da Inglaterra. William, o Conquistador, não só conseguiu tomar o poder de toda a ilha britânica com apenas 38 anos, mas também acumulou rapidamente uma fortuna que hoje seria equivalente a 228 bilhões de dólares. Cerca de um terço de toda essa fortuna eram apenas de impostos que ele cobrava de camponeses, e entre os camponeses ricos e os camponeses pobres, você já deve imaginar quem pagava mais ao rei, não é? Mas o resto de suas riquezas vieram naturalmente de todos os territórios britânicos conquistados por ele. Os barões dos locais conquistados que queriam manter as suas terras e também as suas cabeças no lugar, tinham que jurar lealdade ao novo rei, e também pagar enormes impostos. Mas antes da morte do primeiro rei, ele decidiu viver um pouco, e gastar uma parte de toda essa grana. A maior parte foi gasta na infraestrutura de seu reino, construindo mais de 100 estruturas como castelos, igrejas, fortalezas e também a icônica Torre de Londres. Essa construção contava com uma decoração totalmente luxuosa, e vou te contar, ouro era definitivamente a cor preferida desse cara, já que muitas das coisas feitas eram de puro ouro, mas para William isso não era nenhum problema, já que ele tinha mares de ouro e prata. Número 9. Osman Ali Khan. Esse foi o indiano mais rico que já existiu. Hoje em dia tem muita gente na Ásia. Existem países, por exemplo, que têm casas com 27 andares, e uma família em cada, mas mesmo se juntássemos a renda de todas elas, não chegariam nem perto da fortuna de Osman Ali Khan. Ele foi o último governante de Hyderabad. Ali Khan foi o chefe de estado de 1911 até a Índia anexar seu território ao país, em 1948. Durante o seu governo, ele era conhecido como o homem mais rico do mundo, mesmo estando vivo na mesma época dos Rockefeller, Rothschild e outros magnatas conhecidos. E não era à toa o título de homem mais rico do mundo, já que ele era chefe de um país com a única mina de diamantes do mundo na época, sendo o único fornecedor do mercado global. Esse comércio de diamantes deu a ele 230 bilhões, e ele poderia ter alcançado muito mais. Porém, ele quis reinvestir os lucros de seus negócios na qualidade de vida de seus cidadãos, construindo ferrovias elétricas, estradas e um aeroporto para o seu país. Mas além dos seus feitos por sua população, o governante também gostava de se dar alguns presentes, como mais de 100 milhões de dólares em puro ouro e prata, e também meio bilhão de dólares em joias, além de contar com um dos maiores diamantes de todo o mundo, o diamante Jacob, no valor de aproximadamente 50 milhões de dólares. E para mostrar toda a sua riqueza, Ali Khan presenteou a rainha Elizabeth II com uma tiara cravejada de diamantes em comemoração ao seu casamento. Isso por si só já é algo espetacular, mas o que deixa esse fato extraordinário de verdade, é saber que ele a presenteou para mostrar o quão rico era seu país para a Inglaterra, que foi quem os oprimiu por muito tempo. E pessoal, antes de continuarmos, eu quero falar sobre a Escola do Afiliado Profissional, que é o patrocinador desse vídeo. Lá você vai aprender a usar as mesmas estratégias que os americanos estão usando para vender todos os dias em modo automático. Eu mesmo comecei a usar e já tô tendo resultado, então se você quer descobrir como fazer isso também, clique no link da descrição. Mas sim, agora vamos voltar ao nosso vídeo. Número 8. Nicholas Romanov. Não é todo mundo que pode se gabar de ter trago o comunismo ao mundo, na verdade, nem sei se alguém gostaria de se gabar por fazer isso. Mas de qualquer forma, Nicholas Romanov, também conhecido como o último imperador russo, foi tão incompetente que obrigou a Rússia a passar por uma revolução. Você poderia até supor que um homem assim não poderia ser tão rico, mas ao contrário do seu próprio país, Nicholas fez bonito na sua própria riqueza. Ele tinha mais de 300 bilhões de dólares em sua conta bancária, enquanto seu povo comia, literalmente, grama e sujeira. Mas de qualquer forma, como ele conseguiu uma riqueza tão vasta enquanto os seus cidadãos eram tão pobres? Bem, a resposta vem da América do Norte, mais precisamente do Alasca. Romanov foi a pessoa que vendeu a península rica em petróleo para os Estados Unidos, já que ele tinha medo de perder aquilo para os britânicos. Mas é claro, quando ele vendeu, ele não sabia que aquela terra era extremamente rica.
Mas bem, isso não mudou o fato dele e de sua família viverem em um luxo que poderia dar inveja até os bilionários de hoje em dia. Alguns exemplos da sua riqueza, inclusive, podem ser vistos ainda nos dias de hoje, como o magnífico Palácio de São Petersburgo e também o Kremlin, que você deve estar cansado de ouvir toda hora no jornal por causa da guerra na Ucrânia. Número 7. John Rockefeller. Sendo apelidado como o homem mais produtivo que já viveu, John Rockefeller se tornou o homem mais rico neste planeta no meio do século XX. No final de sua vida, o patrimônio líquido dele era de mais de 400 bilhões de dólares, e também não poderia ser de outra forma, já que na época, o petróleo de John controlou 90% do mercado dos Estados Unidos por algumas décadas. E ao contrário dos bilionários Rockefeller de hoje, John sabia como gastar seu dinheiro e não apenas ganhar ele. Uma de suas primeiras grandes compras foi um passe livre para não ser convocado para a Guerra Civil Americana, e isso provavelmente foi algo que salvou a sua pele. E em seu último ano de vida, ele teve a ideia de pagar o primeiro-ministro britânico Winston Churchill para escrever a sua biografia. E bem, isso não aconteceu, mas a ideia era muito boa. Mas é claro que um dos maiores gastos de John foi a construção das mansões para sua família, que além de serem obras-primas, são também ricamente decoradas com belas peças de arte de pintores famosos. John Rockefeller também foi um dos primeiros bilionários a ter uma queda por carros. Ele teve um dos primeiros automóveis a serem produzidos, além de ser o responsável por estabelecer um padrão, onde todos que atingem 10 dígitos em suas contas bancárias têm que ter uma garagem com carros ultracaros. Sem dúvidas, Rockefeller foi um marco na história. Número 6. Mansa Musa. Infelizmente, ser rico em Mali hoje em dia não é algo comum de acontecer. Mas no século XIV as coisas eram bem diferentes. Nessa época, o Mali era rico em recursos, e ainda não tinha sido dizimado pela colonização dos europeus, e também tinha o imperador Musa, considerado o homem mais rico do planeta com um patrimônio líquido estimado em 415 bilhões ajustando ao valor de hoje. Quando Mansa Musa chegou ao poder em 1312, a Europa era um dos piores lugares para se viver, por conta da fome, guerras constantes e várias pragas que devastaram aquela terra, e em pouco tempo eles ainda conheceriam a peste negra, que dizimaria o continente. Por conta de todas essas calamidades, alguns reinos africanos tiveram a oportunidade de crescer e florescer, e Mali estava no topo de todas elas, já que uma vez no poder, Musa conquistou Timbuktu, a mais importante cidade comercial de toda a África no momento, comparável com Constantinopla. E essas conquistas vieram com lucros e vantagens bem rápidas, tornando Musa o homem mais rico de toda a terra. Em 1324, ele exibiu sua enorme riqueza viajando para Meca com uma caravana tão grande que mal dava para ver o final. Nessa viagem, Musa estava carregando toneladas de ouro, milhares de camelos e cavalos, além de dezenas de milhares de pessoas. E em todos os lugares onde ele parava, sempre construía uma nova mesquita só para que ele mesmo pudesse rezar para lá corretamente, e com o tanto de riqueza que ele acumulou, com certeza, ele tinha muito ao que ser grato. Mas algo curioso é que em cada país onde Musa passou, ele deixou economias totalmente destruídas. Por conta de seus altos gastos em ouro, ele impulsionava a alta na inflação dos locais de um jeito que eles simplesmente não conseguiam acompanhar, e acabavam desmoronando. Cara, imagina ser tão rico ao ponto de falir outros países deixando eles mais ricos do que poderiam aguentar. Isso sim é ter moral de verdade. Número 5. Rei Salomão. Olha, comparados com o rei Salomão, os anteriores eram apenas um bando de pobres coitados. O rei Salomão é considerado na Bíblia como o governante mais rico do mundo, e todos nós sabemos o quão confiável é o livro dos livros. De acordo com o Antigo Testamento, o rei Salomão recebeu por volta de 25 toneladas de ouro anualmente durante 39 anos. Isso é o suficiente para construir um palácio com os próprios tijolos de puro ouro. Especialistas estimam que devido aos tributos que ele cobrava e outras rendas, a riqueza de Salomão hoje seria equivalente a algo como 2,2 trilhões de dólares. E devido à natureza da fonte de informação, não podemos esperar ver o rei Salomão gastando seu dinheiro com mulheres, bebidas ou drogas. Em vez disso, a Bíblia diz que todos os seus gastos eram estritamente voltados ao Senhor, e até construiu o primeiro templo judaico em Jerusalém. Número 4. Augusto César. Por volta de 2000 anos atrás, Augusto César se tornou o primeiro imperador do maior país do mundo. E ao assumir esse posto, ele acabou ganhando riquezas que, se nós ajustássemos para os dias atuais, ficaria algo em torno de 4,6 trilhões de dólares. Quando César ascendeu ao poder, ele recebeu algo em torno de 10 milhões de moedas de ouro que foram deixadas pelo seu tio Júlio.
Isso hoje em dia daria algo em torno de 200 milhões de dólares, e com isso tenho certeza que ele não teve um mau começo, né não? Muito desse dinheiro foi gasto na infraestrutura, em monumentos e templos que foram construídos com o próprio dinheiro de Augusto, já que ele infundiu as suas finanças pessoais com a do Império Romano. Além disso, ele também gastou milhões anualmente em entretenimento público, como gladiadores, corridas de bigas, lutas, entre outros eventos esportivos financiados pelo Império. Mas provavelmente, o seu maior gasto foi em seu exército pessoal, com cerca de 250 mil soldados. Todos esses homens foram fundamentais para que Augusto mantivesse o país sob seu controle. Anualmente, os soldados teriam custado cerca de 1/4 bilhão aos cofres de Roma, mas para quem governava o maior país do mundo, e ganhava 4,6 trilhões de dólares, esse preço era praticamente o troco do pão. Número 3. Akbar I. Se você perguntar para qualquer pessoa sobre o que é o Império Mughal, muito provavelmente você não vai receber uma resposta. O Império do Extremo Oriente que governou a maioria do subcontinente indiano e as terras ao sul e oeste do Himalaia, não teve muito impacto sobre a cultura ocidental, mas para o sul da Ásia, a sua influência foi crucial. E isso vem principalmente de Akbar, o primeiro, que é dito como o governante que possuía mais de 25% do PIB mundial, o que daria algo em torno de 21 trilhões de dólares. E como já era de se esperar, com toda essa grana, ele viveu uma vida extremamente luxuosa, até para os padrões de hoje. Akbar construiu para si 3 surpreendentes palácios em Delhi, Agra e Fatehpur, sem contar na sua decoração, que foi feita inteiramente com ouro, além de detalhes com mármore e muitos quadros. Akbar foi um ótimo colecionador de obras de arte e gastou milhões em pinturas, livros e músicas de todos os tipos, e uma coisa um pouco estranha, ele até mesmo tentou criar a sua própria religião, misturando o hinduísmo e o islamismo. E eu sei que isso até pode parecer loucura, mas na verdade, era uma manobra política na tentativa de unir a sua nação, que foi violentamente dividida por religião. Infelizmente, ele não conseguiu fazer isso, e mais tarde, a Índia pagaria caro por essa divisão. Número 2. Shensong. Ser o imperador chinês durante um dos tempos mais abundantes da história do país, com certeza tem as suas vantagens. Shensong governou a China entre 1067 e 1085, trazendo uma grande prosperidade junto com ele. Com novas políticas sociais, ele trouxe um grande alívio que os agricultores mais pobres já necessitavam. Enquanto o país passou por esse período de paz e crescimento econômico, estima-se que Shensong controlava mais de 30% do PIB global. E em seu auge, especialistas estimam que ele controlava cerca de 30 trilhões de dólares em seu nome. E claro, com todo esse dinheiro, Shensong viveu muito bem em palácios que até hoje são marcos arquitetônicos, porém seus maiores gastos foram focados na melhoria da qualidade de vida de seus súditos. Infelizmente ele não deixou muitos registros para podermos contar mais sobre seu estilo de vida pessoal, mas tenho certeza que ele deve ter aproveitado muito bem todos esses recursos que tinha. Número 1. Gengis Khan. Ao falar sobre a pessoa mais rica do mundo de todos os tempos, nós imaginamos alguém bem educado, visionário, com um espírito trabalhador e um talento para o comércio e negócios. Bem, Gengis Khan não era nada disso. Por mais que o governante mongol seja bem mais conhecido por sua guerra brutal que trouxe devastação, caos e massacre para tudo que era lado, ele conseguiu acumular uma riqueza igual a mais de 100 trilhões de dólares. Mas considerando que ele matou cerca de 10% da população mundial no período de 20 anos, eu não acho que seria uma boa ideia pegar umas dicas de negócios com ele. Temujin era o nome de nascimento de Gengis Khan, que viveu em escravidão por muito tempo, e durante a sua posse do poder, ele redistribuiu suas riquezas com seus súditos. Mas uma coisa sobre ele que chama a atenção da maioria das pessoas, foi o fato dele ter tido centenas de esposas, e em todas, ele teve vários filhos. Mas com 100 trilhões de dólares, acho que ele não precisava se preocupar com pensão alimentícia. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Comente aqui embaixo quais lições você aprendeu com as 10 pessoas mais ricas de toda a história. Vamos adorar saber sua opinião. Deixe um gostei e se inscreva para receber mais vídeos interessantes. Muito obrigado por assistir e até a próxima.